Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriel Cabral, com essa voz rouca. Venho aqui pedir desculpas primeiramente por essa voz, né, que eu tô com gripe. Mas eu não vou deixar de vir aqui para comentar sobre essa obra incrível, essa obra sensacional do meu amado Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Falei para vocês que estava lendo esse livro. Me apaixonei completamente. Estou perdidamente apaixonada por Machado de Assis. Quero ler tudo dele. Já queria, quero mais. Ele é incrível. Eu amo demais esse homem. E eu vou aqui falar sobre estudos que eu fiz dele, percepções que eu, graças a Deus, tirei. E quem me ajudou nessa tarefa, graças a Deus, né, em primeiro lugar, foi professor José Mani Nasser, incrível, sensacional, um dos melhores professores que analisa, critica as obras, né, de forma, no sentido de criticidade, né, de falar das obras, né. Essa obra aqui, que na verdade é uma palestra que foi transcrita, e ele fala sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, me ajudou demais a perceber coisas que eu mesma não tinha visto, né. E aí vamos falar sobre essa obra incrível que se inicia de uma forma inédita, porque ela é uma das únicas obras no mundo que possui um narrador morto, né? Ele não é um autor defunto, ele é um defunto autor, como ele mesmo fala. Então, essa obra é incrível. Ele começa então escrevendo a obra dele, morto, contando a vida dele, de como ele viveu no Rio de Janeiro, na cidade brasileira. O mais interessante é que ele falou sobre tudo isso sem pudor, sem medo de ser feliz. Ele falou mesmo, sem ter medo de julgamentos dos outros, porque ele estava morto, ele não tinha mais que prestar contas a ninguém. Então, ele falou mesmo. E essa é uma das características mais profundas que o Machado de Assis expõe nesse livro. E por que eu estou dizendo isso? Bom, o professor José Munir Nasser, ele nos fala que o Machado de Assis, ele quis mostrar um pouquinho quem é o brasileiro. O que significa isso? Bom, o brasileiro, ele, para o Machado de Assis, é um ser farsante. Isso nas palavras do professor. Por quê? Porque o que seria ser farsante? Ser farsante é viver de aparências. É de fato viver como o Brás Cubas viveu na Terra, né? Com a sociedade. Viver segundo um padrão e tendo que viver de uma forma que, mesmo que aquilo fosse mentira, manter aquela aparência de bom, mesmo que aquilo fosse ruim no fundo, sabe aquelas famílias onde tá tudo ruim, o casamento dos pais tá ruim, os relacionamentos com os filhos são ruins, mas aí eles demonstram que tá tudo bem pros outros, uma família unida, uma família linda, mas tá tudo horrível atrás. O que é isso? Isso aí é viver de aparências, é exatamente o que o Machado de Assis ele está criticando. Mas olha só, o Machado de Assis, ele critica, mas ele não soluciona. O que se deve fazer então? Não. Machado de Assis ele é um autor clássico. E como autor clássico, nem todos fazem isso, mas Machado de Assis ele não põe o que você deve fazer. Ele não fala, você devia fazer isso. Ele não vai te aconselhar. Ele vai ser como a lei na Bíblia. A Bíblia fala que a lei mata, né? A letra mata. O que significa isso? Significa que a lei ela vai expor o seu pecado. E aí ela vai te matar, porque ela não te dá a solução. Ela não te dá a solução, né? E é exatamente o que Machado de Assis faz. A lei, ele vai, expõe para você o pecado e te mostra, ó, esse é o pecado. Você vive de aparências. Mude. Agora, como que eu vou mudar? Como que eu faço isso? Não sei. Ele não fala isso, entendeu? Esse é Machado de Assis. Incrível. E aí, um dos pontos principais desse livro é esse contraste entre
a realidade brasileira. E o Brás Cubas morto, né? O Brás Cubas morto é o que deveria ser, né? É o que deveria ser, mas assim, ele não fala que isso devia ser assim. Ele fala que não devia ser daquele outro jeito, né? De certa forma de... ele contrata a hipocrisia que Brás Cubas tinha. Porque Brás Cubas, como a gente sabe, ele teve até um caso com uma mulher casada, que era Virgínia, a ex-namorada dele, inclusive. Mas ele fazia as coisas, ele deixava as coisas andarem de maneira que, como se nada tivesse acontecendo. É uma hipocrisia, né? Ele ia para a igreja, rezava, né? Como falava no livro, orava, ele fazia as coisas sem remorso, sem dor, entendeu? Porque é hipocrisia. Ele fingia uma coisa, né? Era tudo fingido. E aí o Machado de Assis ele demonstra isso. Ele expõe esse erro bem na cara do brasileiro. Isso é incrível, né? Machado de Assis, nessa obra, ele vai pegar Brás Cubas e vai colocar ele como: você vai ser o meu interlocutor para demonstrar o que eu mesmo sinto. Porque o que Brás Cubas sentia, né? Brás Cubas ele era um ser sem sentido de vida. Era um ser sem objetivo. Era um ser sem vida. Era um ser vivo sem vida. Era um vivo morto. Porque ele personifica o próprio conceito de pessimismo, que inclusive Machado de Assis era super a favor. Vamos lembrar que Machado de Assis ele era um discípulo de Schopenhauer, que é um filósofo pessimista que tinha como ideias de que enquanto o ser humano continuasse desejando, ele iria continuar sofrendo. E por que isso? O que tem a ver desejo com sofrimento? Você deve imaginar que isso é bem óbvio, porque uma pessoa pode desejar e não ter satisfeito seu desejo, ou não ter completamente satisfeito, ou não ser como ele queria, de expectativa, sabe? Ele recebeu exatamente o que ele queria, mas não sentiu exatamente o que ele queria sentir. Já sentiram isso? Então, enquanto houvesse esse sentimento de desejo, iria continuar a haver sofrimento e dor. Então a vida era isso. Esse era o sentido da vida. Esse era o final da vida. Dor e sofrimento. E é isso para isso. Essa é a ideia de Brás Cubas. Ele pensa exatamente assim. Então, para ele, toda aquela vida que ele viveu, se a gente for ver no livro, ele não fez nada de útil, de verdade. Ele não marcou a história. Ele não fez alguma coisa diferente. Ele não foi um grande homem que nós vamos nos lembrar por todas as gerações. Não. Ele foi um homem que viveu nesse sentido, de que tudo vai passar. Tudo vai passar. E tudo tende ao ruim. Tudo tende ao sofrimento. Então, não farei nada. Ao contrário dele, Machado de Assis foi tão gênio que criou uma filosofia só no livro. Uma filosofia que só seria criada depois, anos depois. Machado de Assis foi lá, incrível como ele é, e criou o humanitismo pelo amiguinho lá do Machado de Assis, né? Desde a infância, que era o Quincas Borba. Inclusive tem um livro, nossa, perfeito, mas quase não fala nem de Quincas Borba no livro, vou falar a verdade. E aí, o Quincas Borba, ele cria a história do humanitismo, da filosofia do humanitismo, que basicamente é a lei do mais forte, seleção natural, e que tudo é bom, tudo vai dar certo, tudo tende ao bom, até o ruim é bom. Inclusive tem uma passagem que ele fala no livro da inveja, né? A inveja, ele transforma, ele faz uma manobra, como é que fala? Um contorcionismo mental tão grande para tornar a inveja algo bom. Ele tenta, faz tudo para ficar bom.
que é exatamente o contrário do que Brás Cubas pensa. E aí, o professor José Muniz Nasser, ele fala que o Brás Cubas, o Machado de Assis, ele colocou exatamente, não nessas palavras o professor falou, mas colocou Schopenhauer, que era da mesma época, mais ou menos ali é um pouco distante, mas ali, o Machado de Assis, e o Goethe, representado pelo Quincas Borba. Quem é Goethe? Goethe era um filósofo alemão que escreveu um dos livros mais famosos do mundo, que é o Fausto, né? Que fala nessa história. Eu vou falar o final dela, basicamente, porque ela fala de um médico que vai buscar, né, crescer na vida, ele quer felicidade e tal. Eu não li esse livro ainda, mas foi o que eu vi sobre algo assim, né? Mas o final desse livro é o seguinte. No final desse livro, temos ali que o Fausto, o Dr. Fausto, ele vendeu a alma ao inimigo, né? Ao diabo. Ele vendeu a alma dele. E aí? Ele foi pro inferno, né? Não. Na verdade, ele foi pro céu. Os anjos foram e salvaram ele. Mas, Gabi, como pode? Ele vendeu a alma. Ele vendeu a alma pro diabo. Ele fez isso. Pois é. Essa é, na verdade, a filosofia do humanitismo. Tudo que é ruim, até tudo que é ruim vai dar bom. Vai dar certo. E é exatamente isso o que o Quincas Borba pensa. Então nós temos aí o contraste de duas figuras ilustres na Europa, na filosofia, na literatura mundial, ali do realismo europeu, dentro de uma obra com dois personagens diferentes que, ao mesmo tempo, um deles também demonstra o que Machado de Assis pensa. Aí você vê a grandeza desse homem. Não, vê a genialidade desse homem incrível, sensacional, um homem fora do seu tempo, de qualquer tempo que existe, porque ele é incrível. Outra coisa que eu queria falar aqui também, já que ele é um autor universal, eu queria falar de duas passagens que eu estudei. Graças a Deus, eu estava estudando sozinha mesmo, e eu vi duas passagens incríveis, onde ele fala sobre a mulher e o envelhecimento. Mais especificamente sobre as vestimentas da mulher. Estes dois temas, né, as vestimentas e o envelhecimento, são temas universais, que não estão só presentes na nossa sociedade brasileira. E são atemporais, porque eles permeiam a sociedade desde antigamente, onde as mulheres... Nós tivemos várias coisas que aconteceram na história, né? Feminismo, revoltas, etc, etc. Então, nós tivemos muitas coisas que aconteceram e muitas coisas envolveram essa ideia de vestimentas e as mulheres também, hoje em dia, muito atrás aí dessa eterna juventude, jovialidade, né? Então, primeiramente, para começar, vamos ler aqui essa parte das vestimentas e aí nós vamos analisar juntos, né? Ao contemplá-lo, cobrindo casta e redondamente o joelho, foi que eu fiz uma descoberta sutil, a saber, que a natureza previu a vestidura humana, condição necessária ao desenvolvimento da nossa espécie. A nudez habitual, dada a multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos e a retardar os sexos, ao passo que o vestuário, negaciando a natureza, aguça e atrai as vontades, ativa-as, reproduz-las e, consequentemente, faz andar a civilização. O que ele quer dizer com tudo isso? Ele basicamente está falando o seguinte, lembrando que ele não dá solução, ele expõe o problema. A mulher tem um mistério. Por que estava acontecendo, né, na cena, pra gente saber? A Enhola lá, que era a noiva do Machado de Assis, né? Vocês lembram? Ela tinha 19 anos, ali empurrada pela irmã do Brás Cubas, que era a Sabina, né? Ele conheceu. Na verdade, primeiramente pelo pai da Enhola lá, depois ele soube pela Sabina. E aí, gente, ela tava com ele e ela cobriu o joelho dela. Algo
algo ínfimo, né? Se nós vamos pensar, ela cobriu o joelho. E ele começou a refletir quão importante era essa esconder, né? A mulher cobrir o corpo de uma forma que mantivesse aquela chama do mistério. Porque para ele, e eu concordo com isso, a chama do mistério atrai, faz o homem se envolver mais, porque ele quer ficar com aquela pessoa. Não porque ele viu alguma coisa no corpo dela, por exemplo, mas porque ele vai ter que buscar mais profundo para alcançar algo superficial. E buscando algo profundo, ele vai encontrar uma joia muito mais preciosa do que o superficial. E aí fica tudo perfeito. É impressionante como o Machado de Assis consegue arrasar nas observações dele, né? Então, essa é uma das análises. E a outra análise que ele faz é sobre o envelhecimento, muito boa. Ele está falando ali sobre o esquecimento e tal. Inclusive, o nome do capítulo é Oblivion, né? Que significa esquecimento. Aí ele está falando ali direcionado principalmente, ou especialmente para o público das mulheres, né? Vou colocar meu óculos aqui. Umas partes aqui estão espaçadas e eu vou direto, tá bom? Então, se é digna de si mesma, não teima em espertar a lembrança morta ou expirante. Não busca no olhar de hoje a mesma saudação do olhar de ontem, quando eram outros os que encetavam a marcha da vida de alma alegre e pé veloz. E se tiver um pouco de filosofia, não inveja, mas lastima as que lhe tomaram o carro, porque também elas hão de ser apeadas pelo estribeiro Oblivion. Nós podemos ver que ele é bastante pessimista, né? Ele é bastante pessimista, ó. Se conforma com a situação, né? Mas é interessante analisar que ele fala o seguinte: vai chegar a vez delas, não se inveje, né? Seria uma vingança? Todo mundo chega ao envelhecimento. Todo mundo que vive tende ao envelhecimento, né? Ele é bastante pessimista, dá pra ver. Mas quem vive, vive pra morrer. É basicamente isso que Schopenhauer pensa. E se você quer continuar vivendo, tu vai ter que lidar com isso. Tu vai ter que lidar que a cada dia, quando você nasce, você já começa a morrer. Você já começa a envelhecer. E aí, de repente, você não tem mais aquele vigor, aquele ar fresco da jovialidade, aquela beleza, todo aquele rostinho bonito, esticado, tudo aquilo, aquela força mesmo, aquele vigor de fazer as coisas, de ir atrás e, e se envolver com várias coisas, porque tem ânimo, quer fazer, tem coragem, né? E ele fala que, olha, não fica invejando essas meninas que pegaram o seu lugar hoje, porque amanhã elas vão estar aí, como você. E é isso, apesar de ser bem pessimista, é a realidade. O mundo dá voltas. E se a gente fala alguma coisa de um hoje, pode ser que seja amanhã a nossa vez. Então, é uma análise muito boa do envelhecimento. E é uma análise universal. Né? As mulheres hoje em dia buscam muito essa parte. Buscar o máximo de juventude o mais tempo possível. E a gente pode ver que isso foi sempre, né? Foi sempre. A mulher sempre se importou com essa parte. Em Provérbios 31, a partir do lá, algum versículo lá pro final fala que vã é a formosura, né? Eu até vou pegar aqui para ver o versículo inteiro. Interessante, porque fala exatamente uma coisa muito boa, que é o seguinte: enganosa é a graça, e vã é a formosura. Aí fala, né? Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Em outras traduções
Enganosa é a beleza e vã a formosura. Quer dizer, vai passar. Aquilo ali é só uma casquinha, né? É só um invólucro. Porque o que importa mesmo é a alma da pessoa. E isso a gente pode pegar ali, destrinchando uma única passagem. A gente destrincha várias ideias. Imagina do livro inteiro do Machado, né? Um livro só, inclusive. Então, Machado de Assis é sensacional. Eu amei esse livro. Eu recomendo demais que vocês leiam. Eu amo. Eu fiquei até emocionada quando eu tava falando sobre essa passagem do envelhecimento. Eu fiquei emocionada e eu amei demais. Incrível. Eu recomendo demais que vocês leiam. Essa versão aqui é uma versão da escala educacional, que na verdade foi uma distribuição gratuita do Estado, tá? Eu peguei com a minha mãe. E tem 142 páginas o livro mesmo, certo? Esse livro é muito bom, eu recomendo demais. Eu espero que vocês tenham gostado, em primeiro lugar, né? Mas eu queria mesmo que vocês me dessem mais estudos sobre isso, porque eu considero que essa obra é inesgotável. Eu acho que, eu tenho certeza que nem todos os analistas críticos que existem conseguiram extrair tudo que tem nessa obra. É uma obra muito rica. E se você tem ideias incríveis e ideias profundas, qualquer ideia que você tenha que seja inédita, ou mesmo o que você achou dessas ideias que eu trouxe aqui hoje, diga aí nos comentários e fale mais para nós, para todos nós sabermos mais sobre essa, essa perfeição que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um livro curtinho que tenha um mundo inteiro nele. Obrigada, gente. Fica com Deus.